os que estão nos seguindo de casa. Por mais uma segunda-feira, vamos nos concentrar esses 2 minutinhos iniciais para podermos acolher o nosso coração, embalar o nosso espírito e solicitar que a mensagem de hoje nos aqueça, nos dê entendimento e nos acompanhe por mais esta semana que se inicia. Pedimos em especial hoje por todos aqueles nomes que foram passados no nosso grupo de vibrações, aqueles que estão em tratamento, aqueles que fizeram o final da sua jornada terrestre, que sejam acolhidos pelo plano espiritual, assim como foram e estão sendo durante as preces que continuamente fazemos no nosso grupo. Pedimos também em especial por uma grande amiga, mantenedora inicial do SPI, nossa querida Laura, que está se restabelecendo de um câncer, que as nossas preces também sejam estendidas até ela. E nesse pedido fraterno a todos os espíritos que estão passando por sofrimento e passando por esta etapa de jornada terrestre, nós agradecemos mais uma vez aos espíritos aqui presentes, aos mentores espirituais desta casa de estudo e de caridade, que assim como antes mesmo da nossa chegada, já estão aqui presentes para proteger e envolver esse ambiente, que possam estar conosco durante esta hora e que também possam seguir conosco durante esta jornada. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Ana Lúcia, bem-vinda ao nosso momento, que você seja mais iluminada ainda do que já é, para transferir. Precisamos acreditar na nossa luz interna. Como a gente é testado, né? São testes que vêm das formas carinhosas, né? Muito amiga, dele é uma pessoa muito querida. E, primeiramente, eu peço a Deus e aos bons amigos que nos inspire, que nos envolva nessa atmosfera que cada coração veio aqui buscar nessa noite. Nós saímos das nossas casas, sempre gosto de destacar esse aspecto, porque sair de casa, tendo chuva, tendo trânsito, lugar para estacionar, né? São pequenos desafios, mas que a gente busca vencer para aqui estarmos presentes, por um grande motivo. É o momento de nos alimentarmos. Aquela alimentação, aquela nutrição que nós
não encontramos em todos os lugares. Encontramos em alguns lugares, em algumas ocasiões, mas não é algo que represente essa fartura que é estarmos sob essa proteção divina, junto com os amigos espirituais que nos acompanharam até aqui, a equipe espiritual que nos aguarda. Hoje nós nos cumprimentamos, abraçamos aqueles que nós vemos, mas somos abraçados e recepcionados com muita alegria, com muito amor por aqueles que a gente não vê, mas que de alguma forma parece aquecer e dizer para nós: que bom que nós estamos aqui, que bom que eu cheguei aqui, né? E daqui vou levar algo que vai fazer toda a diferença na minha semana. Eu vou tentar colocar isso de uma forma aqui que eu consiga falar e olhar e vocês me ouvirem. Bom, nós vamos começar uma nova etapa de palestras e essas palestras vão trazer as bem-aventuranças que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu tive a incumbência, né, de falar hoje, então, sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. É uma citação de Mateus, nós vamos encontrar também alguns fragmentos no Evangelho de Lucas, mas eu gostaria de começar essa nossa pequena exposição contando uma história, alguns aqui já devem conhecer, de Gandhi, Mahatma Gandhi, quando andava pelas ruas da Índia, um grande pacificador. Nós até dispensamos todas as apresentações sobre a grandeza desse espírito que esteve entre nós, e ele andando pela cidade se deparou com um soldado britânico, e esse soldado foi em direção a ele, lhe deu um soco no rosto, fazendo com que ele, era muito miúdo, caísse ao chão. E ele se levantou, né, arrumou a veste, e mal havia se levantado, ele caiu novamente com um novo soco desse mesmo soldado. As pessoas já estavam se juntando, as ruas muito movimentadas, já querendo partir para aquele, né, confronto com o soldado diante daquele ato, e o soldado, ainda muito irado, pergunta: quem é que te ensinou a ser tão covarde? E ele olha então para o soldado e aponta: foi este homem que está preso nessa cruz, pendurado no seu pescoço. O soldado então fica congelado, coloca a mão naquele crucifixo e sai do caminho de Gandhi. Então a pergunta nesse momento é: quem é o pobre de espírito? E por que Jesus diz que ele herdará os céus? Se nós compararmos com a nossa forma de classificar, enxergar, rotular o que é pobreza, nós vamos dizer: pobre de espírito é aquele soldado, é um pobre de espírito. E nas traduções do Evangelho, essas palavras foram sendo adaptadas, mas de uma vez por todas, para nós que estamos aqui, né, para quem está online, nós vamos entender que o momento em que o Cristo profere
esta frase, esta bem-aventurança, ele está falando de todos aqueles que têm o coração destituídos do orgulho, da vaidade, que é no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa estrada evolutiva, os dois grandes pilares das nossas, que originam os nossos maiores sofrimentos. Então, quando nós entendermos pobres de espírito, ou falarmos, ou pronunciarmos, ou lembrarmos dessa passagem, vamos entender o quanto em nós ainda estamos fartos, ricos em orgulho, em vaidade, em não humanidade, em não olhar para o outro de forma solidária, em não conseguirmos ainda estender aquilo que nós angariamos, aprendemos com aqueles que estão à nossa volta, e dessa forma buscarmos eliminar, né? Diminuir, colocar já no saldo com aquela continha do menos, né? Menos orgulhoso, menos vaidoso, menos eu e mais o outro, porque no nosso dia a dia nós temos um grande desafio, uma grande estrada a percorrer nesse nosso crescimento. Então, só para que a gente coloque, eu tinha colocado 2 slides que vão ser das bem-aventuranças. O Cristo trouxe para nós, através das bem-aventuranças, e essa primeira que eu estou colocando, mas vou só citar, é como se fossem, nesse nosso caminho evolutivo, que é tão tortuoso, né? A estrada faz curva, sobe e desce, né? Fosse colocado sinalizadores para que a gente consiga, a cada passo, a cada decisão, nos balizarmos, nos remetermos a esses ensinamentos. Então, nós temos o bem-aventurados os pobres de espíritos, que é o que eu estou falando hoje, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça. Ali saiu por causa da justiça, mas é pelo amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e dizerem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, esses foram os parâmetros, as grandes bases para a nossa conduta, para a nossa reflexão aqui na Terra, nessa etapa que nós estamos vivendo. E isso faz com que, se nós olharmos o nosso dia a dia, se nós olharmos as nossas dores, nós vamos perceber profundamente que elas têm origem em alguma da não observância, né, ou da dificuldade que ainda temos
de compreender a visão do Cristo. Natural ainda faz parte do nosso aprendizado, mas nós não vamos poder sentar na beira da estrada e ficarmos lamentando que não conseguimos, que ainda tropeço nas minhas dificuldades, ainda tenho... Não, nós temos que continuar caminhando, nós temos que continuar persistindo, né? Hoje nós temos na nossa existência, me veio essa pergunta, né? Nós temos na nossa existência uma infinidade de conquistas que a humanidade já conseguiu alcançar. Cientificamente, culturalmente, na parte de tecnologia, né? Tecnologicamente. Ou seja, nós temos hoje, por exemplo, nas mãos o mundo. O celular hoje é o mundo nas nossas mãos. A comunicação é o mundo nas nossas mãos. Nosso ir e vir, o nosso interagir aumentou, progrediu, foi além até do que nós poderíamos imaginar há 10, 20 anos atrás, que dirá 30, 40, 50 anos atrás. Os saltos que a humanidade conseguiu dar em qualidade daquilo que eu consigo acessar, o que eu consigo transformar, nos dá uma impressão, uma sensação de um poder muito grande, de uma capacidade muito grande. Eu não sei vocês, mas eu, quando vou num lugar com muita gente, uma multidão, como num show, como num jogo de futebol, eu olho aquela multidão de novo e falo, pensar que há 2 anos e meio atrás nós estávamos diante de uma grande ameaça que tirou milhares e milhares de vidas. E como nós nos sentimos frágeis. Houve uma explosão de solidariedade, houve um olhar para a qualidade de convivência de um com o outro, né? Nós fomos sacudidos existencialmente, a nível planetário. E em pouco tempo, em tempo recorde, se nós formos pensar, se isso acontecesse há 20, 30 anos atrás, até 10 anos atrás, em tempo recorde, a ciência nos colocou de volta no mundo das relações, na busca dos nossos empregos, na busca do nosso poder aquisitivo, na manutenção material da nossa vida, né? E aí ficou essa pergunta que me veio: como é que nós temos convivido com as nossas conquistas? O que é que ela tem despertado em nós? Humildade tem nos feito esvaziar aquela porção farta de ainda dificuldades no convívio, no entendimento da nossa jornada? Está conseguindo isso ou nós nos esquecemos novamente e voltamos para o mesmo ponto da onde estávamos lá atrás? E se nós olharmos a nossa vida, cada um a sua própria trajetória, como é que nós temos lidado com as nossas conquistas? Cada um. Eu tenho conseguido fazer com que essa conquista seja familiar, seja no trabalho, seja na sociedade como um todo, seja nos aspectos religiosos, eu tenho conseguido
lidar, conviver com essa conquista de forma a nutrir a mim mesmo de mais valores, de mais compreensão. Porque nós vimos na fala do Cristo que aquele que herdará os céus, e a gente pode pensar os céus em qualquer lugar, porque aqui a gente vai dizer, mas eu não quero ir para o céu morrer, quero ficar aqui. Né? Eu estou conseguindo ter essa percepção da que o Cristo veio trazer a nós, ou eu ainda retenho em mim essas dificuldades. O mundo não vai parar para que eu possa evoluir. O mundo vai continuar com todo o seu movimento, crescimento, e nós somos atraídos pela nossa genética divina para o crescimento. Então, quando nós falamos desses aspectos que são os mais básicos da nossa vida, como é que nós temos lidado, enfrentado as dificuldades, convivido com as outras pessoas? Eu ainda tenho a tendência de colocar à frente a mim mesmo? Ou eu já consigo ampliar em alguns aspectos, talvez não todos, essa compreensão de que precisamos trabalhar sim em nós esse foco que está só voltado para as minhas próprias necessidades. Então, quando eu falo de necessidades e as minhas próprias necessidades, eu falo daquilo que muitas vezes nós resumimos na nossa tarefa material. Então, se eu só estou cuidando de mim materialmente, se eu só estou buscando estabelecer aquilo que está ao alcance das minhas mãos, provavelmente eu vou me demorar um tempo maior, criando ainda dificuldades, laços e nós em vivências, em relacionamentos, em situações que vão ainda me trazer bastante sofrimento. Então, o convite do Cristo, ele é claro. Eu sempre falo, o Cristo não veio nos trazer uma mensagem do tipo, olha, ama mais ou menos, olha, ama se der, ou não, ou se você se sentir assim, não ama ao próximo como a ti mesmo, ou ama a ti mesmo como ama ao próximo. Perdoa, ele não tem um condicional, ele vem nos trazer a palavra. Nós é que muitas vezes, ao ouvirmos uma citação como essa, um ensinamento como esse, temos às vezes até a inocência da nossa da nossa pouca evolução, de dizer assim, mas o Cristo não sabe o que eu estou passando, né? Para me pedir um negócio desse. A gente ainda tem esse confronto íntimo. Mas como perdoar? Mas ele está sabendo do que está acontecendo na minha vida? Então isso faz parte da nossa infância espiritual. Daquilo que nós ainda estamos caminhando para amadurecer. Mas é importante saber que essa estrada, ela não para, ela não termina, porque somos espíritos eternos em eterna evolução. Eu posso dar um passo a cada século, vivendo 10 encarnações, 5 encarnações, 2 encarnações de 50, dá 100. Né? Eu posso viver
Passar um passinho, como eu posso, dentro de uma encarnação, dar vários passos nessa estrada, nessa caminhada. Fato é que nós estaremos nela. Vamos encontrar nela tudo aquilo que é necessário para o nosso aprimoramento, o nosso amadurecimento. Então, eu peguei algumas frases e quando a gente diz, né, sobre desenvolvermos a humildade, ou trabalharmos melhor em nós a questão do orgulho, da vaidade, questões práticas, né, do nosso dia a dia, podem ser colocadas de uma maneira diária, e eu acredito que ela vai, de forma homeopática, nos incentivar a desenvolvermos as qualidades da humildade e menos do orgulho e da vaidade. Não tenha medo de estar errado. Que medo que dá de errar, né? Que medo de dizer algo e alguém nos apontar o dedo. Então, se nós estivermos abertos para o aprendizado, esteja sempre aberto para aprender, nós nos colocamos de forma a entender que somos limitados, que não sabemos tudo e que muitas vezes, diante daquela experiência que tanto está exigindo de nós, perseverança, equilíbrio, compreensão, é nela que nós estamos aprendendo algo necessário. Saiba como ganhar e perder. É um outro ponto da nossa vida, onde muitas vezes, desde pequenininho, alguns pais ainda numa educação querem que os filhos apenas ganhem, apenas sejam vencedores. Não importa se ele aprendeu, se ele não aprendeu, desde que ele vence. E muitas vezes nós repetimos isso socialmente, levamos para dentro da nossa casa, do nosso trabalho, né, na nossa vida em sociedade, mas é importante nós amadurecermos esse aprendizado, né, de ganho e perda. Reconhecer o valor dos outros. O nosso agente muitas vezes quer que seja, e exige às vezes que seja reconhecido, né? A nossa posição, nosso status, né? E muitas vezes estamos ao lado de alguém que nós não fazemos a menor questão de vermos nessa posição, nem reconhecer, nem valorizar. Como é bom ser valorizado, não é, gente? Como é bom ser valorizado, como é gratificante ser valorizado, mesmo às vezes não correspondendo. Aí dele vem, porque você tá aí, vai colaborar conosco. Não, mas é muito bom nós sermos valorizados e aprender a dimensionar o que é esse valor na nossa vida. Então, por que não fazer isso pelo outro? Por que não valorizar a conquista do outro? Né? Ser grato. Eu pus o grato lá no final, né? A gente vai deixar para o final esse ser grato. Tem o próximo. Peça ajuda quando precisar. Reconhecer as nossas limitações, muitas vezes a gente dizer, isso eu ainda não consigo, isso ainda eu não estou pronto para isso. E se nós soubermos nos conectarmos a Deus para pedirmos essa ajuda, muitas vezes Ele vai nos colocar à frente aquele ou aquela situação, aquele momento onde nós vamos receber essa ajuda.
Mas normalmente quem não gosta de pedir ajuda também dificilmente gosta de ajudar. Você ajuda, ajuda por uma vaidade. Então vamos tentar entender que momento que eu precisei de ajuda e fui incapaz, sofri sozinho, doeu, me embananei toda e não consegui resolver. E em que momento, olha, eu pedi de uma forma que eu sentia, encontrei alguém, ou então veio uma página, veio uma mensagem, e aquilo já me deu o caminho. Então, pedir ajuda quando precisar. Aceitar, por conta disso, as suas próprias limitações. O mundo, muitas vezes, nos pede uma prontidão para tudo, né? Um preparo para tudo. Mas, como espíritos, nós ainda não estamos prontos para tudo. Um homem pode erguer o maior dos edifícios materiais e, às vezes, trazer o coração todo rachado, trincado, caindo pelas tabelas, né? Seja modesto em face do sucesso. Também, para nós, é um ponto em que devemos reconhecer que nós não vamos para o sucesso sozinhos. Nós temos que prosseguir e nunca é sozinho. Vamos sempre ter aqueles junto a nós. Admita quando não souber de algo, de não sei. As certezas desempoderam. Na física quântica, as dúvidas nos empoderam. Por quê? Porque as dúvidas nos empoderam. Porque elas sempre vão nos lançar a procurar, a buscar mais profundamente. Quando eu digo, não, eu me conheço. Não, isso não é para mim, eu me conheço. O que eu estou fazendo? Estou fechando uma porta. Mas quando a gente fala de reconhecimento, de autoconhecimento, nós vamos dizer, as dúvidas empoderam. Será que eu consigo? Será que eu posso? Como é isso? Então, as perguntas vão nos levando a cada vez um investimento maior no nosso aprendizado. Esteja disposto a se comprometer consigo mesmo. E também existe aquele momento em que o nosso impulso é um comprometimento coletivo, social, com uma grande causa, né? E a grande causa vai muitas vezes de encontro à dor do outro. E quando nós encontramos a dor do outro e estamos ali, né, para atuar, nós percebemos o quanto é bom estendermos as nossas mãos. Peça desculpas quando necessário e esteja preparado para perdoar. Então, pedir desculpas é um lado da via. Estar pronto para perdoar aquele que também vem ao nosso caminho é o que a gente diz, é uma via de mão dupla. Né? E nós precisamos estar preparados para as duas coisas, porque nem queremos nos perdoar, pedir desculpas, não queremos pedir ao outro, porque justificamos os nossos erros, dizemos por que fizemos, e que dirá o outro vir em nossa direção para nos pedir compreensão diante de um erro. Enquanto isso não acontece na nossa vida, nós não esvaziamos o nosso coração daquilo que ainda nos torna fartos e menos pobres. Estamos falando pobres de coração, pobres daquilo que nos dificulta a vida. E o seja grato, eu coloquei no final, porque a gratidão é a maior demonstração que nós temos, que podemos oferecer para o universo diante de tudo que nós recebemos. Então, cada um, durante o momento em que nós
fizermos a nossa prece, esse momento nosso de pedido à espiritualidade, né, e nós possamos lembrar de um motivo só, pelo qual nós vamos agradecer hoje. E que ao iniciarmos o nosso dia, nós comecemos por essa última frasezinha aqui. Seja grato. Se nós começarmos por ela, provavelmente muitas das situações que nós vamos encontrar no nosso dia, pessoas que nós vamos conviver, crises que nós vamos ter que resolver, vão ter um alicerce maior, para que a gente não esqueça. Somos filhos de um Deus maior, amoroso, que oferece a cada um de nós exatamente aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. Não esqueça. Não devemos nos esquecer nunca e vamos lembrar da história do Gandhi, né? Para que a incoerência não seja a nossa parceira, que a gente coloca embaixo do braço, né? Nem a vaidade e o orgulho. Que Deus nos abençoe e nos proteja e nos dê hoje, sim, essa plenitude no entendimento para voltarmos para nossa casa nutridos. Muito obrigada. E é isso. A Adriana agora vai começar a iniciar o passe junto com os passistas. Depois teremos a prece final. Bom, boa noite a todos. Agora a gente vai começar o trabalho da fluidoterapia. Estão aqui à frente. Nós vamos começar primeiro com um pequeno relaxamento. Todo mundo se concentrar nesse momento. Depois eu vou dirigindo minhas vibrações e peço que vocês acompanhem com o pensamento. Então vamos fechar nossos olhos. Procura se sentar bem confortavelmente aí onde vocês estão. Sente os seus pés no chão, o peso do seu corpo na cadeira, mãos apoiadas na perna. Vamos movimentar um pouquinho os nossos ombros, o pescoço, a cabeça. Relaxar um pouquinho todas aquelas tensões do dia. E vamos juntos fazer uma respiração bem profunda. Quando a gente respira bem profundamente, a gente se conecta nesse momento presente. Vamos juntos 3 vezes. Inspirar e expirar bem profundamente. Então, inspira profundamente. Enche o seu peito de ar e expira. Vazia o peito, relaxa seu corpo. Outra vez. Inspira profundamente. Solta todo o ar. Última vez. Inspirando e expirando. Isso. A gente
vai abrindo nossa mente, nosso coração, para receber tudo o que foi preparado nessa noite pela equipe da fluidoterapia, nossos amigos do plano espiritual que estão aqui, já nos envolvendo com esses fluidos benéficos. Vamos, nesse momento, lembrar de Jesus. Vamos pensar Jesus, nosso Mestre, seu olhar sempre doce, meigo, acolhedor. Sempre que a gente pensa em Jesus, a gente já fica mais tranquilo, mais sereno. A gente se sente como se estivesse sendo abraçado por Ele. Nesse momento, uma grande luz está sendo projetada sobre as nossas cabeças. Procura visualizar essa luz bem brilhante, branca, muito forte. Ela está entrando lá pelo topo da sua cabeça. E ela vai percorrendo todo o seu corpo. Ela vai parando em cada um dos seus centros de força. E alinhando, equilibrando. Podemos sentir mais tranquilos, em paz, mais equilibrados. Possamos ter mais esperança, mais saúde. Nesse momento, na medida do possível, do nosso merecimento, todas as nossas dores possam ser suavizadas, sejam físicas, psicológicas, espirituais. Os amigos espirituais possam nos envolver, que essas dores possam de alguma forma serem aliviadas. Possamos estar mais atentos, mais abertos a receber todas as boas intuições, nossos mentores, nossos anjos da guarda. E agora, nesse momento, vamos levar nosso pensamento até as nossas casas. Vamos imaginar que toda essa luz aqui nesse momento, ela possa chegar nos nossos lares, ela possa envolver nossos familiares. Vai mentalizando a sua casa se clareando, se iluminando. A luz vai percorrendo cada um dos cômodos. Onde ela vai entrando, vai sendo feita uma grande limpeza, grande higienização, retirando tudo que não pertence. Com muita gratidão no nosso coração, possamos agora pensar
pessoas que estão em dificuldade nesse momento, os nomes que foram colocados na caixa de vibrações, chegar aqui no espírito. Cada um faça o seu pensamento agora e envolva esses espíritos necessitados em muita luz. Vamos fazer esse movimento de doar agora também um pouco. Tanto que recebemos nessa noite. Possamos refletir sobre o que foi dito aqui hoje, procurando analisar, perceber nosso orgulho, nosso egoísmo. Vamos sair daqui dessa noite muito melhores. Entramos muito mais fé, confiança. Lembrando que a gente nunca está sozinho. Como a Ana falou aqui hoje, quando necessário, pedir ajuda. Possamos manter o nosso pensamento elevado, sair daqui durante toda essa nossa semana. Vamos voltando lentamente, vai sentindo o seu corpo, aumentando os pés, mãos. Lentamente vai abrindo seus olhos, esse ambiente. Eu vou chamar Marcelo para fazer o encerramento dessa noite. A escolha do plano espiritual, mas antes disso, eu queria também falar uma frase só, porque eu acho que de certa forma eu também fui escolhida pelo plano espiritual nessa noite. Nós temos o nosso livre-arbítrio e tem tantas escolhas, né, que possam ser feitas pela gente, mas durante a palestra veio muito na minha cabeça uma coisa que eu escutei numa palestra semana passada. A gente acha que tem tantas escolhas, mas no final elas se resumem a duas: as escolhas que me beneficiam e as escolhas que beneficiam o todo. Então, veio muito isso na minha cabeça, queria só dividir com você. Agora sim, Marcelo. Muito bom. Ser intuído, né? Durante uma palestra. Receber intuições, receber inspirações. Acho que o processo é esse, a ideia de estarmos aqui todas as noites de segunda é exatamente essa.
nos inspirarmos, darmos as nossas melhores energias dentro de nós e conseguir transformá-las ao longo de toda a semana. Eu vou encerrar exatamente da forma humana, agradecendo a essa casa, agradecendo a cada um de vocês que aqui frequentam, agradecendo esse plano maior, todos que fazem parte dessa comunidade que permitem que essa casa continue sempre forte, sabe? Tentando sempre fazer o melhor para cada um, buscar o melhor para cada membro. Tá? Espero que cada um de vocês leve essa gratidão dos corações, desçam tudo que vocês conquistaram até agora, durante toda essa semana, tenha essa gratidão. Fundamental que a gente não perca isso de vista. Mais difícil da vida tendo nesse momento, a gente teve muitas conquistas, estamos tendo muitas coisas boas. Deus está nos abençoando nesta noite em especial, para que a gente possa receber a energia extra que viemos buscar, levar isso ao mundo. Obrigado pela escolha. Deus abençoe a vocês.